o cotidiano dos usuários de transporte público no Distrito Federal, a opinião dos especialistas sobre o assunto e o que o poder público pode fazer para melhorar o dia a dia da população. As nossas lentes vão mostrar um retrato do transporte público na cidade. Quais são os problemas e quais são as soluções quando o assunto é mobilidade na capital. Os gargalos dos sistemas de ônibus e de metrô em Brasília. Conversamos com especialistas em mobilidade urbana e com o presidente do DR para entender o que precisa ser feito para melhorar os serviços. O dia a dia da rodoviária do Plano Piloto, principal terminal rodoviário do DF, e os desafios do transporte universitário. A inauguração da maior obra viária do país, o túnel de Taguatinga, que deve trazer mais mobilidade para os motoristas e para quem depende do transporte público. As iniciativas da Câmara Legislativa para melhorar o transporte público, nas palavras do presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Casa. Agora no Ver a Cidade. Falta de ônibus, viagens demoradas, superlotação, pontos e terminais sem conforto e mal conservados, passagens caras e engarrafamentos. Tudo isso faz parte da luta diária do brasiliense para usar o transporte público da cidade. O serviço ruim piora a vida de quem passa horas no trânsito, e é muita gente. Entre Taguatinga e o Sudoeste, são somente 19 quilômetros via EPTG, mas o percurso pode demorar até 1 hora de ônibus ou até mesmo de carro no horário de pico. Mas o congestionamento pode acontecer em diversos momentos do dia. Nós estamos aqui na sede do Departamento de Estrada de Rodagem, o DR, para conversar com Fauzi Nakfur Júnior, que é o presidente da instituição, e nós vamos falar também sobre mobilidade urbana no Distrito Federal. Presidente, muito obrigada por nos receber. O brasiliense ele enfrenta uma luta diária com relação aos congestionamentos, aos engarrafamentos na cidade. O que pode ser feito para a melhoria do transporte aqui e as condições de trânsito? Mobilidade sustentável. A gente tem que estar trabalhando para tirar as pessoas dos veículos leves, que conseguem levar 1, 2 pessoas, né, no máximo 3, e jogar para o transporte coletivo. Para isso você tem que ter transporte coletivo de qualidade, né? E a gente vem buscando, junto com a Secretaria de Mobilidade, está melhorando a cada dia esse transporte de mobilidade. Segundo, fazendo ciclovias para que você possa levar pessoas para outros transportes alternativos, como a bike, e hoje, depois principalmente da pandemia, ela entrou em moda realmente, as pessoas estão criando coragem para pegar sua bicicleta, ir para o trabalho, vir do trabalho com ela. Para isso você tem que dar segurança e condições. Com isso a gente tem feito vários quilômetros de ciclovia. Brasília hoje só perde para São Paulo por um número muito pequeno de quilometragem em relação ao número de ciclovias nas cidades. O que falta ainda? Falta integração de ciclovia. Não adianta você ter quilometragens extensas de ciclovias e elas não estarem integradas. Faixas exclusivas de ônibus, muito importante. Quando você bota uma faixa exclusiva de ônibus, você dá ganho de tempo para aqueles ônibus que estão vindo. E ele pega uma faixa sem interferência de outros veículos, consegue diminuir o tempo de viagem. Com isso, você força as pessoas a saírem dos seus carros e irem para o ônibus. Como caminha o trânsito da cidade? Olha, eu faço uma avaliação positiva, sim, até porque se você pegar em torno mais o DF todo, são 5 milhões de pessoas. O trânsito de Brasília não é o pior. A gente tem trabalhado muito para estar melhorando cada vez mais aonde você pode melhorar. Agora, só vai ficar 100% quando a gente tiver um transporte de qualidade, que é a expansão dos metrôs, que são os BRTs. A gente tem eles aqui no DR, pronto. O BRT Eixo Norte, que é um BRT
que você sai aqui do plano piloto, no futuro terminal da Asa Norte, vai até Planaltina, numa faixa exclusiva, com estações, com passarelas. Esse projeto está pronto, só que custa R$1,3 bilhão. Nós temos o BRT Eixo Sudoeste, que sai aqui do terminal da Asa Sul e vai até lá no Recanto das Emas, também com faixa exclusiva, com passarelas especiais. Uma obra linda, custa R$800 milhões. Tudo isso tem sido feito, tem ficado bom, agora vai precisar melhorar muito e a gente vai trabalhar para isso cada dia, né? Cruzar a cidade sobre rodas ou sobre trilhos? Em Brasília, ainda é bastante complicado fazer a segunda opção. Na capital federal, o sistema metroviário tem apenas 2 linhas. Ao todo, são 42,5 km de trilhos, que ligam 27 estações. Bem diferente de Xangai, na China, cidade com o maior sistema metroviário do mundo. Lá, são 802 quilômetros de trilhos, distribuídos entre 16 linhas e 393 estações. Brasília também fica bem atrás do maior sistema metroviário do Brasil, localizado em São Paulo, com 104 quilômetros, 6 linhas e 91 estações. Uma rede que fica ainda maior quando computado todo o sistema metroferroviário, que chega a 377 quilômetros, distribuídos por 16 linhas. Mas por que será que Brasília fica tão atrás dessas outras cidades quando o assunto é metrô? Para responder essa pergunta, eu estou aqui com o professor Edson Benício. Ele é doutor em transportes públicos. Eu gostaria, professor, de entender, o metrô de Brasília é apropriado para a cidade? Olha, o metrô de Brasília tem uma história já de um pouco mais de 2 décadas, né? Ele serviu a cidade de Brasília no seu início, serviu bem, mas, como toda infraestrutura, precisa acompanhar o crescimento da cidade, né? A cidade cresceu muito, várias áreas se adensaram, né? E o metrô não acompanhou esse crescimento. Então, hoje, ele não atende de forma satisfatória às regiões mais adensadas do Distrito Federal, precisando de investimentos substanciais para melhorar a sua capacidade operacional de transportar as pessoas aqui em Brasília, no Distrito Federal. Qual seria o metrô ideal para a cidade hoje? Olha, o metrô ideal é aquele que consiga, principalmente nos horários de pico, transportar o maior número de pessoas com qualidade. A prioridade do metrô passa pela prioridade no transporte coletivo, né? O que a gente tem visto nos últimos anos no Distrito Federal, nas últimas décadas, são investimentos no veículo individual, no transporte rodoviário, né? Então, túneis, viadutos, elevados, pontes, né? Alças de acesso, estão todos investimentos em veículos individuais. A frota, Brasília teve um fenômeno interessante. Brasília é uma das poucas cidades no mundo que você teve a duplicação da frota em 1 década, então isso já aconteceu aqui. Então hoje temos uma frota em que a população do Distrito Federal cabe dentro dos carros, ainda sobra vaga. A gente vai na contramão de outras cidades, porque a gente vê outros exemplos em outros países do mundo onde o transporte sobre trilhos é priorizado. O transporte de massa por trilho é a solução, né, que as grandes metrópoles acharam para a movimentação, para as viagens dos seus cidadãos, né, das pessoas. Então, aqui em Brasília, a gente ainda precisa investir muito no transporte coletivo, né, e aí entra o metrô como uma das alternativas, mas ainda tem VLT, tem BRT, que também são boas alternativas em virtude das distâncias que temos aqui entre as nossas cidades. Falta trazer esse investimento para o transporte coletivo. A gente não tem visto isso nas últimas décadas. Investimento não faltou na construção do túnel Rei Pelé, inaugurado no último dia 5 de junho em Taguatinga. Considerada a maior intervenção rodoviária do país nos últimos anos, a obra teve orçamento estimado em R$275 milhões. Para muitos, isso era quase impossível.
São mais de 14 mil metros quadrados de pavimento de concreto que dão forma a um túnel de mais de 1 quilômetro de extensão. Um empreendimento faraônico que tem como objetivo reduzir em 40 minutos o tempo de viagem entre o Sol Nascente e a EPTG, beneficiando diariamente mais de 140 mil veículos. Essa inauguração ela traz modernidade para o centro de Taguatinga, beneficia uma população enorme que envolve Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente. Era uma obra que era aguardada há mais de 20 anos e a gente faz a entrega exatamente no aniversário de Taguatinga de 65 anos. Isso recoloca toda essa região dentro de um patamar bem elevado. É uma espera de mais de 20 anos da população aqui de Taguatinga. Representa para nós um sonho realizado e o crescimento cada vez mais da nossa cidade, trazendo o desenvolvimento tão esperado pelo setor produtivo. Então, para quem usa o transporte público, especialmente, o impacto vai ser grande? O impacto é enorme. Passam diariamente aqui pelo centro de Taguatinga 140 mil pessoas aproximadamente. E agora, com o túnel aberto, especialmente a parte de baixo, o impacto para Taguatinga será muito menor. Então vai desafogar o trânsito aqui totalmente no centro da cidade. Porque desses 140 mil carros que trafegam por aqui, a maioria vai para outras cidades. A menor parte fica aqui. Então, resolveu em definitivo o problema da nossa cidade. Essa obra vai agilizar, né, o acesso, o retorno ao lar, a ida ao trabalho. É hoje a obra mais esperada pela população de Ceilândia. Então hoje é um dia muito importante para a nossa cidade. Quem conhece Brasília sabe que esse é um dos trechos mais importantes do Distrito Federal. Portanto, é fundamental. O governador Ibanez e toda a sua equipe está de parabéns, nossos deputados que contribuíram para chegar a ser esse dia e, sobretudo, a população do DF, de Taguatinga, todos aqueles que transitam aqui todos os dias. Então, uma obra extremamente importante. Sem dúvida nenhuma, uma das 10 mais importantes da história de Brasília. Você discutiu os modais de transporte aqui no DF, mas eu acredito que a inauguração do túnel vai facilitar a vida de quem utiliza o transporte público, o transporte que precisa melhorar, o transporte público, e também as pessoas que usam seu veículo próprio. Hoje é um momento importante, a gente sabe que não vai solucionar todos os problemas, mas vai melhorar muito a vida do cidadão aqui de Taguatinga. A população de Taguatinga vai comemorar, está comemorando, porque são 140 mil carros que terão acesso aqui, vai desafogar o trânsito. E vai impactar a vida de tanta gente, pessoal de Samambaia, pessoal de Ceilândia, pessoal do Sol Nascente, Taguatinga. O povo vai conseguir chegar em casa mais cedo, o pessoal vai conseguir sair de casa na hora certa e chegar no trabalho, não vai atrasar. E a gente tem muito que agradecer ao governador Ibanez. Isso aqui é uma obra de um país de primeiro mundo. Muito importante, uma cidade com mais de 400 mil moradores, um fluxo muito grande de veículos, era aguardado por muitos governadores, mas somente o governador Ibanez realmente teve a iniciativa de fazer esse túnel, que hoje vai dar uma vazão muito importante para o trânsito da nossa cidade aqui em Taguatinga. É esperado pela comunidade do Distrito Federal toda e com certeza é uma alegria para todos os brasilienses, por ver uma obra tão emblemática como essa e hoje está sendo entregue para a comunidade. A gente vê que isso aqui é uma ideia de muitos anos que muita gente queria fazer e muita gente não teve condições de fazer por diversos motivos. E o Ibanez foi um cara que teve essa visão e teve coragem. Isso vai impactar a vida de praticamente 6 cidades ao mesmo tempo, né? Então eu acredito que essa obra aqui ela vai ajudar bastante no nosso tráfego. E ainda que nós temos as nossas faixas de ônibus, mas quando chegava aqui no centro, dava aquela enrolada. E agora, com esse fluxo, né, mais fácil, com certeza eles vão chegar mais cedo nas suas casas. E representa melhor mobilidade para essa região, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Recanto, Riacho, Águas Claras, Vicente. Uma demanda aqui que a comunidade, não só de Taguatinga, mas no Distrito Federal esperava, né? Então hoje, de fato, vai ser um marco na história do Distrito Federal e a gente está muito alegre de poder celebrar e, junto com o nosso governador Ibanez, comemorar essa entrega tão importante. 60% da população do DF utiliza ônibus, metrô ou ambos os transportes para se deslocar, sobretudo nas áreas mais pobres da cidade. Mas não é somente o morador do DF que utiliza o transporte público. Há também a demanda de quem está no entorno.
nós estamos aqui na rodoviária do Plano Piloto, no subsolo, para compreender um pouquinho mais como funciona o sistema de transporte público aqui no Distrito Federal. E para isso nós vamos conversar com um especialista em mobilidade urbana, que é a Adriana Modesta. Adriana, muito prazer por vir conversar com a gente. Esse é um lugar bem simbólico, né? Porque a rodoviária ela é o centro nervoso aqui do DF, a maior plataforma, né, que recepciona os passageiros aqui. E eu começo você perguntando um pouquinho sobre o que é, né, a mobilidade urbana, a importância da mobilidade urbana aqui no DF. Para entendermos o panorama da mobilidade urbana, né, e o que tem sido colocado como prioridades, a gente tem também alguns aspectos residuais que conferem um micropoder para o veículo individual motorizado. E eu entendo que isso repercutiu nas políticas de transportes, nas políticas de circulação ao longo de todos esses anos. O transporte ele tanto pode ser em motor do desenvolvimento social, como, por outro lado, quando há ineficácia ou ineficiência em algum aspecto, né, algum segmento populacional deixa de ser assistido na sua necessidade de promover seus deslocamentos, ele pode também acentuar as iniquidades sociais. Ou seja, priorizou-se na construção da capital a mobilidade com o carro. E isso, de alguma forma, hoje traz uma desigualdade social muito forte em termos de mobilidade urbana, não é isso? É importante destacar a relevância do transporte público coletivo no sentido de atenuar e diminuir os congestionamentos. Quando você desestimula a circulação de veículos individuais motorizados e fomenta esses outros, você acaba contribuindo também para a segurança viária. Mas será que a Câmara Legislativa está preocupada com as questões do transporte público aqui da cidade? Para responder essa pergunta, eu estou na estação Centro Metropolitana aqui em Ceilândia, com o deputado Max Maciel, que hoje preside a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara. Tudo bem, deputado? Tudo bem, meu caro. Tudo bom. Deputado, você é uma cria aqui de Ceilândia e faz sempre questão de... tem muito orgulho das suas origens, né? Ressalta as suas origens. Então, imagino que o senhor tenha bastante experiência aqui com o transporte público, certo? Exatamente. Eu até moro aqui perto. O sistema de metrô é um dos que eu mais pegava, exatamente pela facilidade de onde eu morava. Então, a minha vida foi dentro do transporte público. Então, a gente tem e sente na pele a necessidade do que é passar o dia a dia nele. Você, como um usuário, qual que é a sua avaliação sobre o transporte público da cidade? Então, a gente tem muito o que melhorar. Você tem um sistema de metrô que é muito bem avaliado pelos usuários, porque, de fato, ele é de massa, leva mais pessoas e não tem aquele trânsito. Só que, ao mesmo tempo, a nossa avaliação é que ele não é de qualidade efetiva, não tem uma priorização do transporte público para as pessoas. Historicamente, a cidade foi desenvolvida e pensada para o transporte individual. Ampliação de vias, de faixas, de viadutos, ou seja, um monte de coisa que foi desenvolvendo nessa cidade para favorecer quem tem carro. E a gente que depende do transporte público tem que se organizar para sair até 1 hora antes do que era o padrão, para poder tentar chegar no horário dentro do trabalho. Então, a minha avaliação é que a gente tem muito que melhorar. Nós somos um dos piores transportes públicos do mundo, né? Que a gente pode... Por que nós somos um dos piores transportes do mundo? Primeiro porque a gente não tem um transporte que tenha a população que dialoga com ele. Né? Você não pode ter um sistema de transporte que quem pensa é só o Estado e a empresa. Você tem que ter os usuários no debate. Porque você tem uma cidade, uma coisa era a Brasília de 2011, outra coisa é uma Brasília de 2023. Você tem novas cidades, você tem cidades que cresceram muito e adensaram populacionalmente, você tem rotinas que mudaram pós-pandemia, você tem um circuito noturno muito maior. E ele é ruim porque ele simplesmente estabeleceu um trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. Qualquer coisa fora disso, você não pode sair, você não pode se divertir, você não pode calcular, ficar mais tempo depois das 10 horas, 22 horas da noite. Então ele se torna ruim porque ele não é o atrativo para viver a cidade, ele é atrativo para o lucro, ou seja, eu preciso levar para o trabalho e não importa como, você vai lotado, vai espremido e vai no horário de pico. Costumava-se dizer que aqui em Brasília as pessoas tinham cabeça, tronco e rodas, né? Exatamente. Então essa mentalidade precisa mudar. Olha, esse é um caminho sem volta no mundo e Brasília precisa entender isso. No mundo esse modelo não deu certo. Por quê? Quanto mais carro, mais poluição. Não vai existir garagem para esse monte de carro, né? Quanto mais carro na rua, mais colisão, mais acidente de trânsito. Isso também é um custo para o Estado. Você tem que deslocar viaturas, sistema de saúde, socorro, e ninguém coloca isso como um custo da via. Manutenção dessa própria via.
O próprio estacionamento em si, que pega áreas gigantescas, que dificulta a drenagem, contribui até para o alagamento da cidade. A gente precisa enxergar que a gente pode ser cabeça, tronco e mobilidade. O serviço de transporte público na cidade é ofertado pelo governo em parceria com 5 empresas de ônibus e a Companhia do Metropolitano do DF, o chamado Metrô. Segundo dados da Secretaria de Transporte e Mobilidade, são 2.800 carros que operam em 800 linhas. 32 trens do metrô complementam o serviço. As empresas de ônibus atendem às chamadas bacias, que são as 5 regiões por onde passam as linhas. A única pública é a TCB, que opera no plano piloto e em algumas áreas rurais. Além da TCB, as viações Piracicabana, Pioneira, Urb, Marechal e Expresso São José atendem as linhas. Neste ano, a Urb e a Marechal tiveram as concessões renovadas por mais 10 anos. Os passageiros reclamam do descumprimento de horários e itinerários e também da falta de manutenção da frota. Os usuários também se queixam dos altos preços das passagens e nós fomos conferir como as tarifas são calculadas. As empresas são remuneradas com base em uma tarifa técnica que corresponde ao valor da passagem, considerando custos de combustível, inflação e salários dos rodoviários. A remuneração de cada empresa considera a multiplicação da tarifa técnica pelo número de passageiros transportados. O passageiro paga uma parte desse valor e o governo do DF arca com a diferença. Hoje aqui em Brasília nós temos uma das maiores tarifas, no transporte rodoviário. Por que isso acontece? Porque nós temos um índice de quilômetro por passageiro muito alto. Você tem cidades que são longe do chamado centro, onde as pessoas têm um longo trecho para descer no território. Isso encarece porque você não tem uma rotatividade de pessoas que entram e saem dentro do sistema. Então, se torna caro um pouco por isso. Por isso que a proposta é que a gente não pague as empresas pelo usuário, mas pelo quilômetro rodado. E eu costumo dar esse exemplo. Você pede um aplicativo. Quando você pede lá um aplicativo a corrida custa R$10, você, não importa se você vai com mais 4 amigos, se você vai com mais 3 pessoas ou só vai você, ele vai continuar custando R$10. É isso que a gente quer fazer, um transporte que seja por quilômetro rodado, onde a gente remunera as empresas pelo quilômetro rodado, independente se vai ter 50 pessoas dentro, 10 pessoas dentro, ele vai ser remunerado pelo quilômetro. Isso faz com que as empresas coloquem mais ônibus para circular em detrimento do que acontece hoje. Como a gente paga pela remuneração da catraca, o ônibus lotado é interessante, é mais interessante. Então, não é por falta de planejamento, é uma estratégia. No próximo bloco, os desafios do transporte público no DF na prática, nas ruas e no metrô. Nós voltamos já. O maior terminal de ônibus de Brasília fica no centro da capital. A rodoviária do Plano Piloto é um centro nervoso, onde circulam diariamente 700 mil pessoas. Foi projetada no cruzamento dos eixos rodoviários Sul e Norte e Monumental Leste-Oeste. Em 2001, ganhou em seu subsolo uma estação central do metrô. A estrutura física da rodoviária, ela ainda é antiga, é a mesma que foi feita, iniciou-se a construção dela em 56. Ela foi inaugurada em 12 de setembro de 1960. Então a estrutura física ainda é daquela época, 1960. E nós nos adaptamos. Para você ter uma ideia, a ideia do presidente, Juscelino Kubitschek, era atender 500 pessoas por mês passando na rodoviária. Hoje nós temos cerca de 700 mil pessoas. Então nós tivemos que nos adaptar a essa estrutura.
Você falou sobre o apoio do Estado, né, ao sistema de transporte público ao redor do mundo. Aqui também não é diferente. O Estado arca com subsídios altíssimos. Então, o problema não é dinheiro? O problema não é dinheiro, o problema é estratégia. E a população precisa entender que para ter um transporte público eficiente e verdadeiro, vai ter que arcar. E a gente paga bilhões, são bilhões de reais para dentro do sistema. O transporte é chamado público, mas é uma empresa privada que opera o rodoviário. E a gente tem um metrô, que é do transporte público, operado pela uma empresa pública. Então, a gente pode até discutir lá na frente se tem que estatizar tudo, se a gente pode entregar para uma concessão. Isso é um debate, mas o mais importante é que ele tem que ter qualidade. O metrô de Brasília foi inaugurado em 2001. Na época, o sistema contava com 32 quilômetros. De lá para cá, foram pouco mais de 10 quilômetros de expansão, uma média de aproximadamente meio quilômetro por ano. Para efeito de comparação, no mesmo período, o metrô de Xangai cresceu 740 quilômetros, enquanto que o metrô de São Paulo, 51 quilômetros. Investir em metrô é muito caro, né? Um investimento caro, né? E o metrô realmente ele precisa ser atualizado, né? O seu sistema, as suas estações, é um metrô já com mais de 2 décadas, então precisa de investimentos substanciais, né? Então aí é uma questão do Estado ver o seu orçamento e ver onde é que vai aplicar aquele recurso. Então, o metrô precisa de muitos recursos. Outras cidades têm privatizado essas infraestruturas, a iniciativa privada traz investimentos e faz a melhoria necessária. A gente tem visto isso nas rodovias, nos aeroportos, nos portos, e é de se pensar por que não fazer isso para os metrôs também. Né? Então, trazer esse recurso privado para cá. No caso de Brasília, o metrô precisa crescer para áreas muito adensadas. Então, você justifica expandir o metrô, já que é uma obra muito cara, para áreas onde você vai ter muito pagante. No jargão no transporte, a gente tem um jargão que diz assim: o que paga o sistema é o girar da catraca. Então, você precisa ter muito usuário para pagar esse investimento, justificar esse investimento no metrô. Então, deputado, o metrô era uma constante na sua vida? Total, permanentemente, porque como eu morava na Nova da Ceilândia Sul, eu pegava na estação Ceilândia Sul, eu pegava na Metropolitana. Então era a forma que eu chegava, trabalhava em shopping, chegava de forma mais rápida, né? Ou quando eu não trabalhava em shopping, depois trabalhava no setor bancário, era bem na estação Galeria que eu descia, então tinha uma facilidade maior. Mesmo, às vezes, os vagões estando cheios, você tem uma velocidade média muito boa e faz as pessoas chegarem no sistema mais rápido. Vamos ver como que é esse sistema de metrô na prática, então, deputado? Vamos embora. É o que a gente quer valorizar e ampliar, né? Permanentemente. Então, no meu dia a dia era isso, ficar aqui dentro. E mesmo que eu ficasse em pé, porque tem uma coisa também que as pessoas falam: o sistema de metrô tem pouco banco. Mas é de massa, não dá para todo mundo ir sentado. E tem que ser rápido. E exatamente por ter que ser rápido, as pessoas têm que se acomodar mais. Então, a ideia era, e mesmo as pessoas, às vezes lotado, cheio, a sensação é essa: nós vamos chegar em Taguatinga em menos de 5 minutos. De carro demoraria 10. Você tem uma obra do túnel do metrô, do túnel de Taguatinga. Então, o tempo é muito maior dentro do trânsito e estresse. Mas a sensação de conforto no carro, no transporte individual, ainda é maior para as pessoas. A entrada do túnel de Taguatinga é restrita a carros e motos. Ônibus e caminhões não entram, assim como pedestres e bicicletas. Todos eles deverão circular pela parte de cima, na chamada Boulevard da Avenida Central. Com isso, os motoristas terão acesso a 3 faixas livres em cada sentido, uma forma de tentar reduzir os constantes gargalos no trânsito da região. Nós estamos aqui com o deputado Pepa, que tem uma luta importante com relação à mobilidade urbana no DF. Deputado, fala pra gente da importância para a população, o impacto dessa obra, o túnel de Taguatinga, né, o túnel Rei Pelé, para a população. Uma obra que é tão esperada ao longo do tempo por a comunidade.
né? O centro de Taguatinga sempre foi essa efervescência, essa movimentação, né? O pulsar do centro de Taguatinga. Mas o trânsito impedia que expandisse o comércio, que as pessoas que aqui se desenvolvesse. E aí o que é que acontece? Um governo que vem com a coragem que veio o governador Ibanez e realiza essa obra tão esperada há muito tempo. É importante a mobilidade, é importante sair de casa e chegar cedo no trabalho. É importante sair do trabalho e chegar cedo em casa. Essas interferências no trânsito, essas interferências, né, dentro do Distrito Federal, facilita a vida do morador, a vida das pessoas. Nós temos uma luta lá na região norte, que é a BR-020, a terceira faixa, a ciclovia, o viaduto, o BRT. A região norte carece dessas ações, da forma que está acontecendo aqui em Taguatinga, um túnel Repelé. Ou seja, mobilidade urbana é trazer qualidade de vida para a população. Qual o papel da Câmara Legislativa para ajudar nesse processo? A Câmara Legislativa sempre tem um papel importante. Os 24 deputados, com atenção, com carinho, toda a atenção voltada para a comunidade. Essa legislatura tem sido dessa forma, uma unidade. O que é melhor? O que é que vamos buscar de melhor para o povo que nos colocou lá? E esse é o papel da Câmara Legislativa, ajudar o Executivo a justamente realizar as melhores obras no Distrito Federal. Segundo dados da Secretaria de Transporte e Mobilidade, 6 milhões de estudantes utilizam o transporte público diariamente. Somente para a Universidade de Brasília, são 250 viagens diárias partindo da rodoviária. Ampliação e regularidade das linhas, acessibilidade nos pontos de embarque e desembarque, passe livre durante todos os dias da semana e ampliação do passe livre para o entorno. Estas são algumas das principais reivindicações de estudantes da Universidade de Brasília sobre o transporte público do DF. E nós estamos aqui com Sofia Cartacho, que é estudante do 5º semestre de Ciências Sociais. Sofia, muito obrigada por conversar com a gente. Muito bom dia, obrigada. Conta pra gente um pouco da sua experiência como usuária. Então, é bem complicado, né? Morando na cidade ocidental, que é em torno de Brasília, tem assim um longo caminho para vir e aí o passo estudantil ele já não cobre lá. Então, não bastante isso, a parada de ônibus ainda é um pouco distante. Se eu quiser pegar sentada para vir para cá, que já é um período tão grande, tenho que pegar um mototáxi para o centro da cidade, para depois pegar um ônibus que vem para a rodoviária, para depois pegar o 110 para poder chegar aqui. E aí nisso essa conta já vai ali umas 3 horas de distância. Nós temos as linhas que funcionam na plataforma A. No início, logo depois da pandemia, foi aquele caos, que os alunos voltaram a estudar, funcionários, todo mundo querendo a linha. Então nós tínhamos 2 linhas ou 3. Nós implementamos para mais 6. Inclusive criamos um outro box, um outro ponto de embarque e desembarque, que fica aqui na plataforma B, aí onde tem o BRT. E aí a gente aumentou esse fluxo, principalmente no horário de pico. Então nós colocamos ônibus para sair a cada 5 minutos, nesse horário de pico, que é entre 6h30 da manhã até as 9 da manhã. E aí depois a gente reforça à tarde, que realmente estava muito complicado. As filas estavam dando gargalo. E como usuária, né, do transporte público, você utiliza aqui a linha 110, que sai da rodoviária para chegar aqui ao UNB e ter as suas aulas. Quais são hoje os principais problemas que você enxerga no acesso desse transporte até a universidade? Primeiro é a questão de que essa tenda que a gente consegue ver aqui não é uma tenda que tem todas as paradas. Então, principalmente em períodos onde as pessoas têm aulas, em outros multiusos, existe uma dificuldade de ficar aqui esperando o sol o tempo todo, ou até mesmo durante a noite, que a iluminação aqui não é boa, então é muito perigoso. A linha 110, apesar de ter dado a sua melhorada, ainda não é o sonho de qualquer estudante. Ainda são muito cheios ônibus, ainda tem uma dificuldade para pegar ele. Na hora de você esperar para poder ir para a rodoviária, você tem que esperar passar 1, 2, 3, principalmente em um horário de pico, onde só as primeiras paradas conseguem ter de fato ônibus vazios.
E aí pensando também o entorno, porque hoje em dia a cidade ocidental não tem um ônibus direto para a universidade, então isso já é um problema. Ou então Samambaia, Ceilândia, até tem linhas, mas são linhas que passam em horários que nem sempre funcionam para os estudantes, ou então passam muito cheios, que muitos estudantes não conseguem pegar. Isso é um ponto que também já garante a segurança, porque querendo ou não, 10h30 para pegar um ônibus descer na rodoviária ainda é perigoso. 40 policiais militares fazem diariamente a segurança da rodoviária. Mesmo assim, o vandalismo é um dos principais problemas enfrentados. Para você ter uma ideia, nós temos aqui um conjunto hoje de 12 escadas rolantes e de 6 elevadores. Então a gente conserta a escada rolante 9, 10 horas da manhã, meio-dia está quebrado. Então as pessoas parecem que a gente não entende direito o que é isso. O local também está tomado por ambulantes que atrapalham a movimentação das pessoas. É um problema social, estão tomando o espaço físico das pessoas que precisam circular. Nós já estamos com um programa, um projeto para que essas pessoas possam sair da informalidade. Faltam ônibus, mas sobram carros. Lúcio Costa imaginou uma população de 500 mil habitantes nos anos 2000, quando de fato a cidade possuía 2 milhões de moradores. Imaginou-se que a cidade planejada de avenidas largas e diversas facilidades para a circulação de carros estaria livre dos problemas de trânsito, mas as dificuldades logo começaram a aparecer. Por conta das limitações, o metrô brasiliense atende uma parcela muito pequena. São cerca de 160 mil usuários diários, aproximadamente 5% da população da cidade. Sabe quando é que aumenta os usuários no metrô? Quando tem greve dos ônibus. Porque as pessoas são obrigadas a pegar o metrô. E quando elas pegam o metrô, elas descobrem que é mais rápido e que tem um pouquinho de qualidade. Então, o metrô aumenta a capacidade de usuários quando se tem uma greve dos rodoviários. Por que Brasília não concebeu o metrô logo no início? Foi um erro de projeto? Não, no início não. Brasília foi concebida para veículos, para o veículo individual, né? 500 mil habitantes inicialmente, né? O erro foi não ter pensado em veículos de transporte de massa à medida que a população do Distrito Federal, não só do plano piloto, Brasília e região ali, né? Mas à medida que a população do Distrito Federal veio crescendo. O que faltou foi uma falha no planejamento desse setor, ou seja, o setor de transportes, né? Em prover uma infraestrutura adequada para essa taxa de crescimento tão elevada como aconteceu aqui. Para onde que o sistema deveria crescer hoje? Qual deve ser a prioridade de ampliação do metrô na cidade? A gente precisa primeiro concluir o projeto original. Terminar e concluir a Estação Samambaia, que é o que está no projeto de 400 milhões que receberam do governo federal. Terminar as estações Ceilândias, né? E fazer o corredor Asa Norte. Para além disso, nós temos um PDTT, que é um plano diretor de sobretrilhos, que você teria então um monotrilho que pegaria no terminal Asa Norte até a parte norte de Brasília, que seria Sobradinho e Planaltina, junto com o BRT, Sobradinho e Planaltina. Você teria outro VLT, Aeroporto W3 Sul e Norte, que ele sempre integraria no final do terminal, e um outro subtrilhos que pegaria essa parte oeste aqui, né, para cá. Há um projeto do metrô agora, de um estudo de uma nova linha em Brasília, que seria uma linha Estação Central, octogonal, sudoeste, pega pela EPA e vem para o Riacho Fundo 2. É maravilhoso, só que você vai ter um custo maior, que é escavar, subterrâneo. Então a gente acha que os subtrilhos com VLT, com caternália, que é um pouco mais barato, porque isso é um problema também. Por que não avançou na W3? Porque como é tombado, você não pode botar a caternália naquela parte da fiação em cima do VLT. Ele tem que ser subterrâneo. Agora foi aprovado, estamos esperando isso fazer. Então isso é que a gente precisa crescer. Hoje seria o plano. Temos um outro desafio, que não é só o crescimento da própria população do Distrito Federal,
mas o crescimento da região do entorno, né? Então temos uma rede sul, uma região integrada, né, desenvolvimento sul, que engloba ali Valparaíso, Novo Gama, Cidade Ocidental, nós temos Águas Lindas, nós temos Santo Antônio do Descoberto, então nós temos uma série de cidades que estão no entorno de Brasília, elevando a população aí para 4,5 milhões de pessoas. Hoje, Brasília tem cerca de 3 milhões de habitantes. Só que se a gente coloca a região do entorno, isso sobe para 4 milhões e crescendo. Vai ter asfalto para tanta gente? Olha, eu acho que nós temos que escolher para que lado a cidade vai crescer e de que forma ela vai crescer. Não dá mais para esse modelo existir. A região metropolitana são mais de 400 mil pessoas por dia que chegam para trabalhar no Distrito Federal. Todo dia, né? Também com um sistema muito precário e que se assemelha à terceira maior cidade do país, que é Brasília, que tem a segunda maior frota de carros. Olha a outra distorção. Nós somos a segunda maior frota de carros aqui. Então, a gente precisa pensar isso. Tem que desestimular o uso de carro. Aí é que está a questão, né? O agente político tem que ter a sensibilidade de entender que essas 4 milhões de pessoas nessa região precisam se movimentar. E vão se movimentar com mais qualidade, com melhor mobilidade e acessibilidade, com um veículo individual ou com um transporte coletivo de qualidade. O túnel de Taguatinga não quer privilegiar apenas os automóveis individuais. A obra também quer trazer mais mobilidade para quem depende do transporte público. Para tanto, o piso superior do complexo viário terá uma pista exclusiva para o BRT. A obra integra o corredor Eixo-Oeste, um projeto de mobilidade urbana de meta ambiciosa: viabilizar viagens de ônibus do Sol Nascente à área central do plano piloto em apenas 30 minutos, ao custo total de R$ 640 milhões. Nós estamos aqui no túnel de Taguatinga, considerada a maior obra viária do país, com o secretário de Obras, Luciano Carvalho. Secretário, muito obrigada por falar com a gente. Essa, como foi dito aqui, é uma grande obra, uma obra que deve mudar a realidade dos moradores de toda essa região e do Distrito Federal. Fala um pouco da importância dessa obra para a população, especialmente para quem usa o transporte público. Elise, então, obra importantíssima, esperada há tantos anos, né? Prometida várias vezes. E nós estamos aqui agora nesse momento histórico para fazer essa entrega para a população, não só de Taguatinga, mas de toda essa região oeste de Brasília, né? A gente sabe que a gente tem mais de 1 milhão de habitantes aqui e nesse local que transitam 140 mil veículos por dia. Então é um impacto muito grande essa obra, porque vai trazer a fluidez para o trânsito, sem semáforos, sem barreiras, né? E desses carros que passam aqui diariamente, cerca de 80% é exatamente para poder fazer esse transporte de Ceilândia ou das outras cidades para o plano piloto. Então, você poder passar aqui com 3 faixas livres, sem semáforo, a gente não tem dúvida que vai ser um impacto muito positivo, Elis. Então, o túnel está pronto e existe essa garantia de segurança para todos que vão transitar por aqui? Está pronto, 100% de segurança, todos os equipamentos necessários para que o túnel funcione perfeitamente estão instalados em pleno funcionamento. Fizemos vários testes, Elis. Então, nós estamos muito bem amparados com todos esses equipamentos. A população vai trafegar aqui com segurança, com toda a garantia. E nós vamos estar aqui presentes, tá, Elis? É uma operação assistida, a equipe da Secretaria de Obras, uma equipe grande de governo, vai estar aqui presente, pronto para atender qualquer emergência também. Algum próximo passo a destacar para melhorar esse plano, né, de reordenação da mobilidade, favorecer a mobilidade na cidade? Ô, Elis, aqui o túnel de Taguatinga ele faz parte de um grande corredor de ônibus, que é o corredor Eixo-Oeste. Nós estamos aqui interligando com a EPTG. Lá na frente nós temos 2 obras importantes no setor policial, fazendo também um corredor de ônibus lá, e na EPIG. Então, no setor policial, a gente vai ligar com o terminal da Asa Sul e na EPIG chegando até o eixo monumental. Então, vai ser um grande corredor de ônibus para beneficiar o usuário do transporte coletivo. Então, é muito importante a gente destacar isso realmente. Entre 2018 e 2022, o GDF concluiu 117 obras de ampliação da malha viária no Distrito Federal. Foram investidos R$ 715 milhões, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito na cidade. Um trabalho a se perder de vista, já que as grandes obras viárias continuam, quase incorporadas à paisagem da capital federal.
quantas outras obras estão em andamento. Então a mobilidade no Distrito Federal é algo que preocupa, mas ações como essa têm dado resultado e é isso que a população espera do nosso governador. Deputado, é lógico que tudo que a gente conversou aqui são projetos de longo prazo, mas o que a população pode ver assim, no curto prazo acontecer? Primeiro é mudança de horários e de rotas. Isso já estamos colaborando e fazendo algumas coisas. O outro ponto é debater e discutir o que está sendo ampliado de vias. Então é importante ter os corredores de BRT sendo feito, né? BRT Oeste, BRT Norte. Isso elas já estão vendo. O que nós precisamos fazer agora é que elas sintam que a Câmara Legislativa está muito mais de olho nesse sistema e nesse modelo hoje. Que elas consigam perceber efetivamente que a gente tenha, por exemplo, ampliação de novas linhas, novas rotas, que elas vão começar a sentir, mas que elas se apropriem do debate. Acho que isso é fundamental. A população precisa se apropriar do debate. Nós vamos passar por um momento muito novo no Distrito Federal. E que esse momento novo, ele seja para priorizar o indivíduo e não o carro.